a Deus e não vão receber nenhuma adoração para eles mesmos. Mas vão conduzir a adoração a quem? A Deus. E é isso que o anjo deve fazer. Agora, tem um ser no Antigo Testamento, por isso que está ali no ponto 3.5. Vamos lá então, para a gente adentrar aqui para a nossa apostila, página 10 da apostila. Vamos falar sobre esse ser, porque quando a gente fala de anjo, já falamos, tá? Para os alunos que estão nos acompanhando aí, só para a gente relembrar, nós já falamos sobre o anjo Gabriel, os tipos, né, as classificações de anjos. Falamos sobre Miguel, falamos sobre querubins, falamos sobre os serafins, né? Falamos sobre arcanjos, né? Também já falamos sobre os arcanjos. E hoje nós vamos falar sobre um ser angelical que muito nos chama a atenção no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nesse texto que nós lemos aqui, em Atos 12, diz o seguinte, olha só, para você perceber a diferença que há. Atos 12, versículo de número 7, diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Artigo indefinido, um. Não está dizendo o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, a gente vê aparecer o quê? Isso, se fosse no Antigo Testamento, por exemplo, como a gente vai falar aqui, no Antigo Testamento identificava-se definidamente o anjo do Senhor. Aqui está apenas dizendo que é um anjo do Senhor, ou seja, um anjo de Deus, um anjo de luz. Veio o anjo de Deus, não mais clamando ser o anjo do Senhor. E há uma diferença nisso, acredite se quiser, irmãos. O artigo muda tudo. O anjo do Senhor é uma coisa, um anjo do Senhor é outra. E principalmente quando você vê no Novo Testamento, geralmente no Novo Testamento, a gente quando vai falar o anjo do Senhor, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor aparece sempre com letra maiúscula, com A maiúscula. Quando se refere a um ser angelical normal, entre aspas, não fala o, vai falar um. Há diferença nisso. Às vezes a gente pensa que não, mas na hora de ensinar, irmãos, até na hora da pregação, o português faz toda a diferença. Às vezes um pouquinho de aula de português nos ajuda, para não falar besteira. Porque a gente pode até confundir a cabeça das pessoas. Um artigo pode mudar o entendimento daquilo que nós estamos ensinando. Quando você fala das características de um anjo do Senhor, você está falando de um anjo do Senhor no sentido geral. Qualquer anjo que esteja à disposição de quem? De Deus para uma determinada missão, para uma determinada tarefa. Agora, quando a gente usa o artigo o, se referindo ao anjo do Senhor, nós estamos falando de um outro determinado tipo de ser angelical. E que, na verdade, não necessariamente seja de fato um anjo, mas alguém mais elevado do que isso. Então, nós não estamos exclusivamente falando de um anjo apenas, mas de quem? Vamos ver? O anjo do Senhor, gente, outro ensino veterotestamentário, lembrando que quando a gente fala veterotestamentário, estamos falando do Antigo Testamento, né? Neotestamentário, Novo Testamento. Então, outro ensino veterotestamentário de grande importância, que por sua vez causa muita confusão, entre os cristãos, está estritamente relacionado com as aparições de um anjo chamado o quê? De um anjo chamado, ou melhor, denominado anjo do Senhor. A maneira pela qual este anjo é descrito distingue-o de qualquer outro ser criado. Então, quando a gente fala de anjo do Senhor, não falamos de qualquer ser, mas de um ser distinto, diferente dos demais seres angelicais que existem. Este anjo, mensageiro, conforme nós já demos essa definição, lembrando que a palavra anjo em hebraico é malak, não é? Aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento. Deixa eu recomendar para vocês um aplicativo muito bacana que eu achei sem querer. Eu estava pesquisando umas palavras em hebraico, em aramá, em grego, tá, pastor André? Aí, ó, vocês aí que são pastor Luiz. Essa Bíblia aqui é fantástica, essa Bíblia. Eu vou tentar mandar o link dela no grupo, que ela te dá as palavras em grego no Novo Testamento e as palavras em hebraico. Ou seja, aqui, ó, tá vendo tudo que está em azul? Quando você clica em cima, assim, ó, luz. Ó, disse Deus, haja luz. Vamos ver aqui, luz, olha lá, or, procedente de, aí te dá todo, o que é luz aqui, hebraico? É luz, que você está falando de que? Luz do dia, luminosidade dos luminares celestes. Aqui, por exemplo, vamos ver aqui a definição, Atos 12, nesse aplicativo, ó. Ele é pautado no Strong, dicionário Strong, que é um dos dicionários de grego e hebraico mais utilizados no mundo. Ó, cadê? Atos 12.
essa passagem que nós lemos aqui, Atos 12, versículo de número 7. Por exemplo, Atos 12, 7, olha o que diz, ó. Anjo, qual é a definição para anjo? Está aqui, ó. Em grego é ángelos, já não é malak, em grego é ángelos. O que é ángelo? Um mensageiro, um embaixador, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus. Aquilo que no Antigo Testamento é malak. No Novo Testamento, em grego, já é ángelos, né? Então, quer dizer, é muito interessante esse aplicativo. É Bíblia Strong. Bíblia Strong, ele é ligado com um dicionário Strong, muito bom. Você está lá ouvindo a palavra, quer ver o significado. Ele tem várias definições, tem textos explicando os termos, muito bacana. Continuando aqui então, gente. Este anjo, mensageiro, aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento. Vale lembrar que a palavra hebraica, malak, traduzida por anjo, significa simplesmente mensageiro. Porém, encontramos várias passagens nas Escrituras onde o anjo do Senhor é chamado de Deus ou Senhor. Vamos ver algumas dessas passagens, gente? Vamos lá. Gênesis 22. Quem pode ler aí para nós? Teologia sem Bíblia não é teologia. 22, 9 ao 12. Quem achou pode ler em bom som e alta voz. Vamos descobrir quem é esse anjo do Senhor. Vamos conhecer esse ser. Vamos tirar nossas dúvidas sobre ele. Gênesis 22, do 9 ao 12. Leia em alta voz para que o som saia lá no vídeo. E vieram ao lugar de Deus e lhe disseram: edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Detalhe, quem falou com Abraão? Mas o anjo, o artigo definido, anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Veja que não temos dificuldade para discernir que esse anjo do Senhor, ele bradou desde os céus e falou com Abraão de uma forma pessoal, de uma forma diferenciada, não é? Porque agora sei que temes a Deus e não me negaste. E veja só como é que ele fala: não me negaste. Não me... Quem foi que pediu o filho? Foi Deus. Foi Deus. Aí agora o próprio Deus dizendo, o anjo do Senhor, que a gente pensa ser apenas um anjo, ele diz: não negaste a quem? A mim. Se esse anjo do Senhor fosse um anjo como qualquer outro, por isso que eu digo, irmãos, o português, o pronome me está falando dele quem? Dele mesmo. Então está ali, ó, não me negaste, não negaste a mim. Você não negou a mim. Se é apenas um anjo qualquer, ele não diria isso. Porque o anjo não ia chegar para pedir o filho de ninguém. Tem muitas pessoas, não, mas o anjo disse, não, mas que o anjo falou, irmãos, cuidado com isso aí. Se o anjo falou, tem que ter falado, porque, claro, Deus envia anjo para falar, enviou para Pedro, enviou para Paulo. Por que não vai enviar para falar comigo contigo? Claro que vai. Se Deus quiser, e se assim lhe aprover, ele vai fazer. Porém, tem que ter um contexto, tem que ter um fundamento. E se esse anjo que está sendo enviado para falar contigo, está falando fora do contexto, segundo a informação que nos dá Gálatas, nós devemos considerar aquilo que está sendo falado anátema. Um evangelho maldito. Uma mentira, uma heresia. Não, porque o anjo me disse... Calma aí, o que o anjo disse? Está indo contra a palavra, está indo contra o que Deus ensinou? Um anjo de Deus não vai contradizer os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Então, se tem algum anjo falando para você alguma coisa que vai contra aquilo que Deus estabeleceu, isso não pode ser chamado de anjo de quem? De Deus. Mas no caso específico aqui, esse anjo do Senhor se identifica claramente. É o próprio Deus. Mas é engraçado, sabe o que é, gente? É que, apesar da gente ler ali Gênesis 22, 9 ao 12, e ter uma clara identificação de que o anjo do Senhor é o próprio Deus, nesse caso, tem gente que diz que o anjo do Senhor é qualquer outra coisa, menos quem? Menos Deus. Dá para entender? E muita gente que faz isso é teólogo. É gente que estudou a Bíblia.
Eu estava esses dias, irmãos, eu passei mal. Um homem que eu respeito muito, um sábio da palavra, estava dando uma entrevista esses dias num podcast. Irmão, se eu falar o nome dele aqui, eu não vou falar por uma questão de ética, se bem que eu deveria falar. Mas um grande sábio da palavra, um grande homem conhecedor da palavra de Deus. Ele não falou errado, porque ele tem uma posição bíblica, um entendimento acerca de um determinado assunto diferente do meu. Porque isso é liberdade que todos nós temos. Ele pode ser amilenista, ou seja, não acreditar na literalidade do quê? Do milênio e das profecias escatológicas. Todo mundo tem esse direito. Mas o que um sábio da palavra não tem direito é de desprezar o entendimento alheio. Eu não entendo como ele entende, então eu vou desprezar, vou desfazer do entendimento dele. Eu alegorizo aquilo que é profético. A gente já estudou sobre isso, alegoria e literalismo. Falamos sobre isso na escatologia. Então o cara alegoriza, para ele tudo é espiritual. Não é que vai ter 1 milênio de 1000 anos, não é que vai ser assim, porque isso é um relativismo. O alegorismo abre porta para o relativismo. A Bíblia diz assim, mas não é exatamente assim. O literalismo não, a Bíblia diz assim e é assim. Se Deus falou 1000 anos, então vai ser 1000 anos. Mas o camarada é alegorista. Ele acredita, ele alegoriza a Bíblia. Tudo bem, isso é um direito dele. Mas o que ele não pode é desrespeitar a minha fé. Desacreditar. E para o sábio da palavra que esse camarada é, o espaço que ele tem, inclusive até em igrejas que não são da mesma denominação que a dele, acho que foi muito indelicado falar daquela forma. Então quando vocês ouvirem, verem vídeos no YouTube, tenham essa consideração. Até quando você for expressar sua opinião em relação à posição do outro, em termos de fé cristã, cuidado para você não desprezar a opinião do outro. E também não se sinta diminuído, diminuída, ou errado, ou errada, por você estar ouvindo alguém falar algo que é o contrário do que você crê. Porque você tem que estar firme naquilo que você acredita. Porque hoje a gente tem YouTube, a gente tem Kawaii, a gente tem TikTok, a gente tem um monte de coisa, Facebook, Instagram, e toda hora chega uma coisa nova. E aí muita gente se confunde, porque ouve de tudo. Pode ouvir o que você quiser, mas tenha a sua convicção. Eu aprendi assim, foi essa doutrina que Deus me entregou. Se Deus quisesse que eu fosse amilenista, então eu estaria numa doutrina amilenista. Mas o que nós temos visto é que a pessoa começa aqui e no decorrer da caminhada dela com Cristo, ela muda. Ela fica, é aquilo que a palavra fala, meninos inconstantes, sendo levados em roda por qualquer vento de doutrina. Aí hoje o camarada crê numa coisa, igual um grande pregador que tem aí, gente, que tem nome de judeu e tudo. O camarada era um grande pregador, um homem cheio do Espírito Santo, pregado nos Gideões. Hoje o cara é rabino, falando de judaísmo, irmãos. Gente experimentada na palavra, gente que estudou e que virou as costas porque aprendeu. Que Deus nos preserve disso. E acredito que todos nós temos que ter esse cuidado. Então é o que está ali, o anjo do Senhor. Não me negar, está ali, está claro. Mas não é isso aí não. Não faça isso não, irmãos. Olha o que Jacó, a experiência de Jacó. Quem pode ler a experiência de Jacó? Jacó lutou com o anjo, né? E prevaleceu. Ao final Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. Diz: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. Gênesis 32, 30. Pode ler aí, gente. Gênesis 32, 30. O que diz lá? Pode ler, pastor, aí. Qualquer um dos pastores. Gênesis 32, 30. Lê em bom som e alta voz, para sua voz sair lá no vídeo. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Quer dizer, ele disse que viu um anjo? Não. Mas a palavra de Deus diz que ele lutou com quem? Um anjo. Com um anjo. Mas ele disse que viu quem? Quem? Deus como? Um anjo. Mas de que forma ele viu? Face a face. Face a face, gente. O homem teve uma experiência com quem? Com Deus. O anjo. Ele foi capaz de ter a sensibilidade para entender que não era apenas um anjo. E esse prevalecer de Jacó não quer dizer que Jacó venceu o anjo, porque o anjo tocou na juntura da coxa dele. Mas que Jacó manifestou uma disposição diferenciada para viver uma experiência com quem?
com Deus, que também não pode faltar a nós. Vamos lá em Moisés? Quem pode ler Êxodo 3, do 2 ao 4? Êxodo 3, do 2 ao 4. Solta a voz aí. Êxodo 3, do 2 ao 4. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Deu 3? O 4. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Só que lê o 2, por favor, pastor, de novo, o 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Está bem grandão aqui o A. Está bem claro aqui que Moisés está tendo uma experiência com o próprio Deus. Agora, a grande questão é, Deus. A gente crê em Deus em 3 pessoas, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa revelação não era bem clara no Antigo Testamento. Não era clara. Mateus 28, através de Cristo para cá, Mateus batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu ia perguntar, pode falar. Então, no Antigo Testamento não era clara essa separação. Essa, como é que ele pode falar? Não é separação, né? Essa ação trina. Talvez para alguns não consiga se identificar isso. Mas, assim, se observar com olhos atentos, nós poderemos perceber que no Antigo Testamento havia a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora Deus não se apresentasse como Pai. Ninguém chamava Deus de Pai. Era Senhor. Davi, que foi um homem de extrema comunhão com Deus, dizia o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas aí, no caso dessas aparições aí, parece a primeira pessoa ou a segunda? Aí que está uma grande questão. É exatamente nesse assunto que nós estamos. Acho. Não se trata da gente achar. É só a gente parar e analisar o seguinte. Existe Deus, o que a gente está falando. Existe Deus, o Pai. Essa revelação não era clara, não era nítida no Velho Testamento. Existe Deus, o Pai. Para nós hoje a gente tem esse entendimento. Existe o Filho. Não tinha uma revelação clara em relação ao Filho no Antigo Testamento. Sabia-se bem do Espírito Santo, porque homens eram cheios do Espírito Santo. Moisés fala do Espírito Santo, dentre outros personagens. Agora, o Filho é que entra em questão. Na verdade, Deus é Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas e o Filho? Quem é o Filho no Antigo Testamento? Quem é ele? Como é que ele aparece? Aí que entra a grande questão de Jesus, no Antigo Testamento, ser essa manifestação cristofânica, ou teofânica, como é que falam? Cristofânica é melhor. De quem? É como se fosse Jesus se manifestando no Antigo Testamento. Então, quem seria o anjo do Senhor? Temos essa definição clara? A Bíblia, no Antigo Testamento, está dizendo que o anjo do Senhor é Jesus? Não. Não diz isso. Você não vai ler lá no Novo Testamento que o anjo do Senhor é Jesus. Mas, se a gente pegar alguns detalhes e observar alguns pontos, a gente vai poder chegar a essa convicção de que esse anjo do Senhor... Eu cheguei. Exatamente. Não tem por que não chegar. Não é? A gente vê, por exemplo, manifestações, por exemplo, como Jesus, né? Não Jesus, mas aquele ser dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, onde estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E Nabucodonosor, que era um homem idólatra, olha e vê 4 seres lá dentro. Um deles tinha forma semelhante ao Filho dos deuses. Quem era que estava ali? Que ser é esse? Que recebe adoração, tirando Deus. Tirando Deus, quem recebe adoração? Tirando Deus, quem é digno de receber adoração? Então nós vemos 2 seres, assim por dizer, que recebem adoração no Antigo Testamento. Deus e o anjo do Senhor. Se esse anjo do Senhor está recebendo adoração, e no Novo Testamento nós temos a revelação de Jesus, que recebe adoração, pessoas se prostraram aos seus pés, ele perdoava os pecados das pessoas, claramente Jesus era Deus, e a palavra fala que ele se despojou da sua divindade, fez semelhante aos homens. Ali em João 1, versículo 1, fala assim: no princípio era o verbo está com Deus, e o verbo era Deus. Era Deus.
Aí você vê os testemunhos de Jeová diminuindo a pessoa de Jesus. Nós vemos vários concílios da Igreja Católica e outras religiões que diminuem o poder e a graça de quem? De Jesus e a obra de Jesus, não deixando que Jesus seja comparado a quem? A Deus. Mas desde o Antigo Testamento, se a gente vincular facilmente e entender, sem, como é que posso falar? E por isso que eu falo da questão da investigação. Analise os fatos. Dá para chegarmos à conclusão de que o anjo do Senhor era Jesus no Antigo Testamento? Sim ou não? Observando os fatos, lendo as passagens. Poxa, não, né? Olha só, esse aqui, esse anjo do Senhor recebeu adoração. Se anjo não recebe adoração, só Deus, esse ser que está recebendo adoração, chamado de anjo, então, calma aí, quem é ele? Por que não ser Jesus? Não temos, volto a dizer, uma definição clara no Antigo Testamento dizendo que o anjo do Senhor é Jesus. Mas, pelos elementos, nós podemos chegar a essa conclusão. Faltados essa investigação. Ok ou não? Está satisfeito? Vamos continuar. Juízes capítulo 6, versículos 21 e 24. Quero ouvir a voz feminina aí da nossa irmã. Juízes 6, 21 e 24. Vamos lá, irmã, solta a voz. Para que saibam que também tem uma menina aqui na nossa aula. Juízes 6. Do 21 ao 24. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abizeritas. Muito bem, minha irmã. E olha aqui essa frase, olha. Pois vi o anjo do Senhor face a face. Algo parecido com o que foi dito por quem? Jacó em Peniel. Vi Deus face a face. Aí Gideão diz, vi o anjo do Senhor face a face. Só que é interessante, por exemplo, a gente pegar essa nossa Bíblia aqui, que eu falei, esse aplicativo da Bíblia, e irmos lá nesse texto aqui, vamos lá. Vamos fazer uma pequena exegese aqui. Juízes capítulo 6, o versículo de número 22. Juízes 6, 22. Vamos ler? Juízes 6, 22. Vamos lá. Juízes 6, 22. Ó. Viu Gideão que era o anjo com letra maiúscula. Olha só. Procedente de uma Malaque, né? Mas esse Malaque aqui é diferenciado. Olha, por quê? A definição. Procedente de uma raiz não utilizada, significando despachar como representante. Um representante. Um representante. Anjos normalmente não são totalmente assim, como é? Representa. Quem é que te representa? Aquele, se você envia alguém em seu nome, esse alguém vai te representar. No caso, o anjo do Senhor, ele representa quem? O próprio Deus. Mas um anjo comum não representa Deus? Não. Um anjo comum representa o anjo, exercendo uma ação de anjo, enviando alguma mensagem, cumprindo alguma tarefa específica. Mas um representante que inclusive recebe o quê? Adoração? Opa, esse aí é diferente. O que diz mais aqui? Um mensageiro representante. Aí diz aqui numa outra definição, nessa Bíblia, que a gente está dizendo aqui do hebraico, olha, o anjo teofânico. O anjo teofânico. O anjo que não é um anjo qualquer. É um anjo teofânico. Anjo com letra maiúscula. É um anjo que representa a manifestação de alguém que havia de vir tempos depois. Esse anjo que está representando alguém maior na classe dos anjos. Não é arcanjo, não é serafim, não é querubim, não é um anjo comum, não. É um anjo teofânico. Ele está manifestando antecipadamente a presença de alguém que um dia virá. No caso, quem? Jesus Cristo. Você está entendendo? Cremos assim. E aí tem mais aqui nesse texto que a irmã leu. Ó, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse, Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Eu vi o anjo do Senhor, versículo 20, olha, versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse,
toma a carne, os bolos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Há um ato de adoração ali, há um ato de sacrifício, feito a quem? A Deus. Feito aquele anjo de quem? De Deus. Feito aquele anjo do Senhor. E ele recebe aqui. Recebe. Ele recebe aquela adoração. Exato. Exato. E a gente parece que vai citar aqui. Né? E é interessante, vamos ver aqui, por favor, ainda nesse livro, não vou ler aqui a passagem, mas Juízes 13, vamos ver aqui Juízes 13. Vem comigo aqui, por favor. Já falando dos pais de Sansão, que também vão ter essa experiência com o anjo de Deus, com o anjo do Senhor. Juízes capítulo 13, aí mesmo, no versículo 16, para a gente poder ganhar tempo, Juízes 13, 16, e terminarmos aqui essa nossa investigação em relação ao anjo do Senhor. Pode ler o 16 alguém aí, quem quiser. Juízes 13, 16, solta a voz aí, pastor André. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerá ao seu Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Interessante, aqui interessante, ó. O que acontece aqui? Parece que é uma coisa que vai nos contradizer, mas prestando atenção, não tem contradição. Porém, o anjo do Senhor, anjo de novo com letra maiúscula, disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparar o holocausto, ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá. Para Manoá, ele estava lidando com quem? Um anjo normal, um anjo qualquer. Manoá não tinha noção de quem é que de fato estava falando com ele, pastor. Interessante. O que Deus queria então ali? Que Manoá tivesse consciência. Aí, cara, você quer oferecer sacrifício, tem que oferecer a Deus, ao Senhor. Mas Manoá precisava identificar, precisava ter essa sensibilidade para entender que aquilo ali, se Manoá apresentasse aquele sacrifício como aquele ser ali, sendo apenas um anjo qualquer, haveria uma heresia aí. Porque Manoá estaria na intenção dele, oferecendo sacrifício a quem? A um anjo comum. Manoá não sabia, para ele era um anjo qualquer. Mas calma aí, Manoá. Não. Quem está diante de você é o anjo do Senhor. Versículo 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor. Aí Manoá começou a ficar meio encringolado ali, né? Qual é o teu nome, hein? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Aí a gente vai lá em Isaías 9, 6 e diz: o menino nos nasceu. Um filho se nos deu, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Rapaz da terra, arrepia esse negócio, misericórdia. Jesus. Meu Deus. Mas veja, irmãos, a gente tem essa questão. É fácil identificar. Maravilhoso. Quem é o maravilhoso? Quem é o único digno de ser chamado assim? Quem opera maravilhas? É Jesus, irmãos. Né? E a questão do nome é bem interessante, porque tudo que está relacionado a Jesus está relacionado também ao seu nome. O sentido da pessoa de Jesus é o nome. O seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus tem um nome, um propósito por trás. Então não é só um ser, é um ser que carrega no nome algo para a humanidade, algo que muda as nossas vidas. Há poder no nome de quem? De Jesus. A irmãzinha falando comigo. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Só há um nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esse nome é o nome de Jesus. E isso vinculado a um anjo qualquer? Não. Isso vinculado ao anjo do Senhor. Isso vinculado ao próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo, uma manifestação teofânica em forma de anjo. De que outra forma Jesus ia poder aparecer no Antigo Testamento? Jesus é eterno. No princípio ele estava com Deus. Então Jesus vai ficar mudo? Pessoal, então Jesus não existia? Jesus só veio existir no... Tem talvez há uma loucura na cabeça de alguns cristãos em relação a isso. Jesus não existia no Velho Testamento? Quem era Jesus? Jesus não aparecia? O que nós estamos mostrando aqui é que Jesus estava em plena atividade no Antigo Testamento, irmãos, desde o princípio.
façamos o homem a nossa imagem e a nossa... Calma aí, ele falou de anjo? Nós somos iguais aos anjos? Nós somos a imagem dos anjos? Somos semelhantes aos anjos? Não, ele está falando de alguém que não eram anjos, nem arcanjos, nem serafins, nem querubins. Nós somos iguais aos serafins, os querubins. Já viu a imagem? Uma imagem possível? Vai lá no livro de Ezequiel. Olhos aqui, olhos nas asas aqui, asas ali. Nós somos assim? Até esses seres angelicais, se nós os percebêssemos e víssemos, a gente teria até um medo deles. A gente teria medo. Tem um vídeo que rola no TikTok, que eu não sei se eu falei para vocês que eu traria, né? Eu falei que eu traria. Eu vou tentar ver agora aí se o pastor Luiz coloca aqui para mim. Mas o que acontece? Irmãos, a gente ficaria com medo com esses seres. Nós não somos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de alguém. Façamos a nossa. Deus não está falando sozinho. Ele poderia ter dito, vou fazer vocês, vou fazer alguém. Deus fala sozinho, né? Deus é maluco, fala sozinho. Então, pessoal, Deus fala, vou fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança. Não, façamos. E nós tivemos aqui na terra. Até para confundir a língua, desçamos. Como é que é? Desçamos. Deus não veio sozinho. É Gênesis 9. Desçamos. Deus não faz nada sozinho. Ele não está sozinho, ele não é sozinho. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Isso tanto no Velho Testamento quanto no Antigo. O que cabe a nós é investigar para descobrir como essa trindade, que é um termo que muita gente ignora, porque não é bíblico, como também não está escrito na Bíblia trindade, assim como também não está escrito livre-arbítrio, não está escrito. Não é porque não está escrito que não seja real esse princípio. Não tem a palavra que a gente fala, mas o princípio permanece, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então a gente não tem que ter dúvidas quanto a essa questão. Bom, continuando, gente. Aliás, né, já foi feita até aqui a ligação com a questão do maravilhoso, aqui o documentário aqui, a apostila aqui faz uma breve, cadê? Aqui. Tá aqui. Um breve resumo que a gente já falou aqui sobre a questão do maravilhoso. Olha lá. Vamos ler aqui. Página 12, né? Página 12. Diz assim, ó. Nesse texto ele declara ser seu nome secreto, pois a palavra maravilhoso no hebraico, pili ou pali, significa incompreensível. Olha só, maravilhoso. O que é maravilhoso? É algo incompreensível. Isso no hebraico. A palavra para maravilhoso no hebraico, pili ou pali, significa incompreensível, extraordinário, ser difícil de compreender. Por que um ser difícil de compreender? Porque não havia revelação ainda em relação a quem? A esse ser no Antigo Testamento. Então, não havia. Deus encarnado? Como assim? O verbo que se fez carne? Como assim? Quando Isaías fala lá, né, que ele era muito desprezado, um homem que não tinha beleza nem formosura, quê? Como é que nós vamos ter um Salvador que não tem beleza nem formosura? Que não tem aparência? Quando olhávamos para ele, nenhuma coisa agradável víamos nele. Ele era feio, queimado do sol. Todo mundo pensa num Salvador de cabelos loiros, olhos verdes, pele branquinha. Não, Jesus não. Jesus não era nenhum príncipe encantado da Disney. Pelo contrário, homem de dores. Homem de pegar martelinho lá para fazer carpintaria na madeira, debaixo do sol quente, criado no deserto. Nós não estamos falando de um personagem da Disney, gente. Então, quando a gente fala de Jesus no Antigo Testamento, quem é ele? É um ser extraordinário, não é? Incompreensível, ainda na revelação do Antigo Testamento, que era limitada, não é um ser difícil de compreender. Todavia, Deus se revela ao profeta Isaías como filho de Deus, porque um menino ele nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A revelação progressiva de Deus vai se tomando inteligível na medida de sua vinda à terra. Através do profeta Malaquias, Deus anuncia: eis que eu envio o meu mensageiro, João Batista, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, no caso Jesus, nosso Senhor, a quem vós buscais. Olha como é que ele é chamado em Malaquias 3:1. O anjo da aliança a quem vós desejais. O que as pessoas esperavam? Qual era a esperança? O que havia no Antigo Testamento? Uma esperança messiânica.
Os judeus, desde o princípio, desde Gênesis 3, carregavam dentro deles uma esperança messiânica, reforçada por Moisés em Deuteronômio 18 e em muitas outras profecias. Então os judeus esperavam, aguardavam o Messias. Infelizmente, muitos judeus que não receberam Jesus, veio para os seus, mas os seus não o receberam, João 1,12. Muitos desses judeus que não receberam Jesus continuam hoje a esperar o quê? O Messias. Eles continuam carregando a esperança messiânica dentro deles. E o que eles esperam? O anjo da aliança. Malaquias 3,1, para não ficar só nas palavras aqui da nossa apostila. Malaquias 3,1, que diz lá: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá o seu tempo, o Senhor, o Senhor, de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Olha que tremendo isso aqui, gente, presta atenção nesse versículo, gente. Olha a trindade. Olha a trindade aqui. Malaquias 3,1, vamos lá? Eis que eu envio o meu mensageiro. Quem? João Batista. Cheio do Espírito Santo. Que preparará o caminho diante de mim. Diante de mim. Está falando dele mesmo. De repente virá o seu tempo o Senhor. O Senhor quem? Jesus. O Cristo, Filho de Deus. A quem vós buscais. Quem é ele? O anjo, com letra maiúscula, da aliança. O anjo da aliança. A quem vós desejais. Qual é a esperança judaica? O Messias. A quem vós desejais. Eis que ele vem. Quem diz? O Senhor dos exércitos. Não está aqui? Pai, Filho e Espírito Santo? Claramente. Aí o cara fala, não, mas Deus é um só. Eu sei que Deus é um só. Mas ele se manifesta em 3 pessoas. O aparelho de som é um só. Mas, quem lembra do 3 em 1, do microsystem, eram 3 em 1. Tocava rádio, fita e disco. 3 em 1. Mas um som só. Será que é difícil entender isso? Não, você tem 3 sons. Não, eu tenho um rádio só. Que toca rádio FM, que toca disco e que toca fita. É um rádio só, mas tem 3 funções. Da mesma forma, Deus. Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos lá? Analisando essa passagem das Escrituras, uma das principais autoridades nos Estados Unidos sobre história dos judeus, línguas e costumes do Antigo Testamento, Charles Feinberg, afirma que o mensageiro é, sem sombra de dúvida, João Batista. Isso é claro, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. As passagens ali citam bem essa questão. Este mesmo autor, que cresceu em um lar judeu ortodoxo e estudou hebraico e assuntos afins durante 14 anos como matérias preparatórias para o rabinato, admitiu que o anjo da aliança é a autorrevelação de Deus. Ele é o Senhor em pessoa, o anjo do Senhor da história do Antigo Testamento, o Cristo pré-encarnado das muitas teofanias, manifestação de Deus nos livros do Antigo Testamento. Por fim, outro judeu de não pequena envergadura conclui: não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o filho de quem? O Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel e o que seria o Salvador do mundo. E cá entre nós, quem estão fazendo essas afirmações? Judeus, ortodoxos, rabinos que estudam a Bíblia, não é? Que estudam a Torá. E eles próprios identificam o anjo do Senhor não é outra pessoa senão o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se um judeu reconhece isso, por que nós, que nos denominamos cristãos, não vamos reconhecer isso também? Amém, gente? Vamos parar aqui então para tomar um café? A gente já volta para dar continuidade no próximo. Então faz aí. Quem mandou não fazer? Que manda tomar café puro? A gente vai entrar já no Ministério dos Anjos. Vamos dar uma pausa rápida aqui, pastor? Não querem tomar um café puro? Purinho? Não tem. Tá certo bolo não? Hã? Tá certo bolo não? Ó, eu tenho fé, hein? Para fazer aparecer um bolo. Se trouxe? Então vamos É lá. só ir ali buscar. Dá 5 minutinhos isso aqui. Vou de Deus, irmão. Deus que manda. Estamos de volta aí, gente, com a nossa aula. Segunda parte aqui dessa nossa aula de hoje. E agora nós vamos falar, já falamos aí sobre o ministério, a hierarquia dos anjos, né? A classificação dos anjos.
E agora nós voltamos na página 13 da nossa apostila, falando sobre o ministério dos anjos. O ministério dos anjos. A gente tem mania de entender também que pastores, né? Muitas vezes a gente fala, o pastor é o anjo da igreja. Da onde a gente tira essa ideia? Quando a gente pega ali Apocalipse capítulo 2 e 3, carta ao anjo da igreja de Éfeso, carta ao anjo da igreja de Esmirna, de Pérgamo. E esses anjos da igreja ali acreditam ser o quê? Os líderes administradores, né? Daquela congregação, daquelas congregações. Mas não no sentido de um ser angelical, intocável, né? Porque talvez a gente até pense assim, talvez em algum momento, ó, cuidado, não fala do pastor. Se bem que esses dias eu falava com alguém, eu orientava uma pessoa e falava, olha, não, porque o pastor, eu falei, olha, pelo amor de Deus, não fala assim do pastor, não. Ah, não, mas não é porque, não, pelo amor de Deus, não fala assim do pastor. Você pode falar o que você quiser, você pode criticar, mas não critica o pastor não, da igreja, não. Esse camarada, ah não, mas ele erra também, eu sei, ele pode errar. Claro que erra, ele é ser humano, mas não fala dele, pro seu bem. Ah, você está falando isso porque eu sou pastor? Não, é porque eu conheço a Bíblia. Então, pro seu bem, evita falar do pastor. Porque é atribuída a esse homem um encargo, uma autoridade que foi dada por quem? Por Deus, por alguma razão. E a gente tem exemplos ao longo de toda a Bíblia de que não é bom levantar a nossa língua para falar de quem? De alguém que é chamado de anjo da igreja. Então é bom a gente tomar o quê? Um certo cuidado, ter uma certa vigilância. É para os pastores se sentirem intocáveis? Não. Na verdade, isso só aumenta a nossa responsabilidade. Pelo fato das pessoas nos tratarem com esse devido respeito. Não vou falar mal daquele pastor, mas aí o pastor pensa, aquela pessoa está tendo um respeito. Ela tem uma consideração. Ela está me olhando e me vendo não como alguém qualquer, mas como alguém que está numa incumbência divina, numa missão, num propósito de quem? De Deus. É necessário que haja essa distinção, que haja esse respeito, nem quando se trata de pastores. Porém, pastores são pastores, anjos no sentido da aula que nós estamos falando hoje, são anjos. Só para a gente não confundir, não é que o pastor também é anjo, nesse sentido não de anjo batendo asa, mas no sentido de uma autoridade, uma representatividade espiritual junto àquela congregação. Nesse sentido, o pastor é chamado de o anjo da igreja. Bom, o ministério dos anjos. Qual é o ministério dos anjos? Quando a gente pega a Bíblia aqui, antes até da gente fazer ali a leitura, vai ser citado ali também, não é? Hebreus 1, e é bom a gente citar aqui, aproveitando a presença aqui dos nossos irmãos que estão aqui conosco hoje. Hebreus capítulo 1 é um texto base quando a gente quer falar dos anjos e do ministério dos anjos. Quer aprender sobre os anjos? Quer entender o ministério dos anjos? Como funciona? Como são os anjos em relação a Jesus? Hebreus capítulo 1 é a chave. É um texto base, né, autoexplicativo sobre o papel dos anjos, sobre o ministério dos anjos. Nós fizemos essa leitura na aula passada, mas é bom a gente citar aqui, não lendo todo o texto, mas nós podemos aqui fazer alguns destaques, né? Hebreus capítulo 1, por exemplo, nós podemos ler aqui versículo 7. Quem pode ler? Hebreus 1, 7. Enquanto aos anjos diz, faz os seus anjos espíritos e seus ministros labaredas de fogo. Maravilha. Tem aqui, versículo de número 14. Quem pode ler? Qualquer um pode ler, viu? Fica à vontade, não precisa brigar. No mesmo capítulo? Isso. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que amam e herdar a salvação? Então, quer dizer, o texto explica. Se você ler todo ele, você vai ver que faz-se comparação entre quem? Entre a pessoa de Jesus e a pessoa dos anjos. Quem é Jesus e quem são os anjos? Então a gente já pega carona para identificar também a questão que a gente estava falando anteriormente em relação ao anjo do Senhor. Há uma diferença de quê? De ministério. O ministério do Filho de Deus é um, o ministério dos anjos é outro. E há uma superioridade que não é questionada pelos anjos de luz em relação a quem? A Jesus.
Os anjos de Deus também se dobram e reconhecem a glória de quem? De Cristo, a supremacia de quem? De Cristo. Apareceu no dia que Jesus nasceu aquele coral de anjos cantando glória a Deus lá nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aqueles anjos celebravam o nascimento de quem? Do Filho de Deus. Então a relação dos anjos em relação a Jesus é essa. Eles sabem quem é Cristo. Eles reconhecem. E lembrando que até os demônios, porque também eram anjos, eles também sabem muito bem a questão de quem? De Jesus em relação a eles. Tanto que os próprios demônios que estavam ali naquele demoniado gadareno, quando eles estão diante de Jesus, eles falam o quê? Aqui vieste Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vieste atormentar-nos antes do tempo. Aqui viesse aqui. E eles foram todos, né? Aquele homem endemoniado, a gente talvez pense que uma pessoa, essa pessoa está endemoniada, por isso que ela não vem na igreja. É o contrário. É o contrário. O endemoniado gadareno prova isso. De tantos demônios que ele tinha diante dele, o que restava de consciência nele o fez ir até quem? Até Jesus. E o que ele queria inconscientemente? Libertação. E ele alcançou essa libertação. Então alguém que chega, não, mas ela nem vem para a igreja porque está endemoniada. Não, ela vai vir para a igreja porque está endemoniada. A gente tem que pensar dessa forma. Quem procura igreja é quem precisa, né? Bom, os anjos foram criados com propósitos definidos por Deus nas Escrituras. Encontramos a razão de sua existência. Foram criados como servos de Deus, de Cristo e da igreja, para executarem a vontade de Deus na terra, conforme Hebreus 1,6 e Hebreus 1,14, que nós já fizemos a leitura. Além disso, conversam entre si. Vamos ler Apocalipse 14, 18? Quem achou pode ler em bom som e alta voz. Apocalipse 14, 18, que diz: pode ler, gente. Apocalipse 14, 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Maravilha. Então um anjo estava conversando com o outro. Qual foi a pergunta que a gente colocou aqui? Eles se comunicam entre si? Por que não se comunicariam? O mundo espiritual é tão real quanto o mundo material. Se nós nos relacionamos e nos comunicamos entre nós, por que isso não aconteceria entre quem? Entre os anjos. Não tem por que a gente duvidar disso, né? Então, antes de se rebelarem contra o Criador, todos os anjos foram criados primordialmente para adorar a Deus e a Cristo, tendo, portanto, sua existência centrada neles. Não é? A existência dos anjos, a existência desses seres angelicais eram centradas em quem? Em Cristo, centrados em adorar a Deus, centrados em adorar a Cristo. Passemos a analisar o que a Bíblia diz sobre o ministério dos anjos. Quando a gente for falar de satanologia ou demonologia, que é a segunda parte dessas aulas, a partir de semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ver que houve o quê? Um desvio de função. A ação de Satanás de se rebelar com a terça parte dos anjos contra Deus foi um desvio de função. Desvio de qual função? Da função do ministério deles. Qual é o ministério deles? Primeiro, ministério dos anjos, qual é? Adorar a quem? Adorar a Deus, prestar culto, adoração a Deus. É engraçado que às vezes as pessoas fazem perguntas difíceis, né? E já me fizeram perguntas que eu tive dificuldade para responder, tá, gente? Eu tive dificuldade para responder, por exemplo, quando perguntaram assim: para que Deus criou o ser humano? Para que Deus criou o homem? Para quê? Para quê? Para que Deus te criou? Para que Deus criou a raça humana? Para se relacionar? Uma boa resposta. Para contribuir, contribuir não, como é que se diz? É isso De aí. uma forma de dividir tudo. Vamos ficar no relacionar que está melhor. Está simples e objetivo. Se relacionar.
Mas eu vou falar para você que muitas vezes quando se faz uma pergunta dessa, todo mundo diz o quê? Para adorar a Deus. Deus nos criou para adorarmos a Ele. Só que esse serviço, quem já faz? Quem já faz desde a eternidade? Os anjos. Então Deus não nos criaria apenas para que nós o adorássemos, uma vez que os anjos já têm esse ministério. Então sim, Deus pode ter criado o ser humano para quê? Para se relacionar. Para ter um tipo de relação com a humanidade, com um tipo de relação que não é possível que ele tenha com quem? Com os anjos. Não é possível. Nós não somos como os anjos. Nós temos uma alma imortal, mas nós não somos imortais. Nós temos algo que os anjos não têm: carne, sangue. Somos uma espécie à parte, diferenciada dos anjos. A palavra fala que fomos criados pouco menor que os anjos. Nós somos pouco menores que os anjos, em poder, em força. Mas tem muitas coisas que nos são atribuídas que os anjos jamais serão capazes de fazer e de executar. Por exemplo, tem gente que diz, por exemplo, né, que o diabo fica com inveja. As pessoas vão lá, fazem aquele trabalho na encruzilhada, coloca lá o bife acebolado e coloca garrafa disso, daquilo. Tem gente que conta histórias de que foi lá no dia seguinte ao trabalho e estava faltando um pedaço da carne. O cachorro comeu. Não, olha só. Vai diminuindo com os dias. Não, que tinha uma quantidade de cachaça na garrafa e quando a pessoa foi no dia seguinte, a quantidade de cachaça diminuiu. Irmão, anjo não come, anjo não bebe. Eu conheci pessoas, por exemplo, meu primo já partiu, mas quando ele via um franguinho assado no ele não queria nem saber, pegava lá e mandava pra dentro, cara. Comia. Eu já peguei muito. Não comia, Eu já peguei bebia, quando tinha negócio bom lá na ele pegava e comia mesmo. Não aconselhamos. Eu, sei lá, tá lá, deixa pra lá. Há uma orientação bíblica para isso? Não comer carne ou coisa sacrificada aos ídolos. É, claro. É bíblico. Isso. Não vou mexer aqui lá à toa para poder mostrar que eu sou espiritual. Vem cá. Ou então, como tem pastores que fazem, vai lá e pisa, chuta. Não, honra e respeito. Da mesma forma que nós queremos respeitar a nossa fé, nós devemos respeitar a fé dos outros. Camarada. Eles acham que é muito espiritual por ir lá quebrar, pegar as É. Isso não E não tem. E detalhe, irmãos. Que diferença faz ir lá e desfazer um trabalho na encruzilhada? Que diferença faz ir lá no cemitério e desfazer um trabalho? Não adianta nada, porque a verdade, né, foi feito o trabalho. Vai gerar uma batalha espiritual, não material. não é espiritual, você vai Você vai quebrar só lá e vai continuar a mesma Sim. coisa. Você desmancha aquilo na sua casa, no seu quarto, lá, dobra o joelho, olha, entrega. Não, e na verdade é o seguinte, o alvo daquele trabalho é uma pessoa. Eu tenho um costume. É. Qual o costume? Isso aí. Quando eu passo, eu vejo o trabalho daquele tipo, está repreendido em nome de Jesus e vou embora. Isso dá certo. É o que eu faço. Eu não vou chegar lá e vou chutar, faço isso. bater. Não, a gente repreende o efeito daquilo. Sim, a palavra, nossa palavra tem poder. Meu Deus, eu repreendo essa ação aí, esse feitiço, essa maldição. É necessário entrar nessa briga? Não é necessário. Mas eu tenho poder, creio que em mim não vai fazer mal algum, não há maldição, né? Não vale encantamento contra Israel. Isaías 54, 17. 54. Nenhuma arma preparada contra ti. Quer dizer, é nessa vibe que a gente vai, nessa linha que a gente vai. Né? Mas não há necessidade de a gente ficar criando Mas uma confusão. inteligente é as pessoas que a pessoa que Jesus, né, vem da parte, tem o santo, né? Ai, tem que estar quebrando. Tem um testemunho da missionária Melinda, que nós conhecemos, ela é uma referência pra gente. A irmã dele chamou eles para fazer uma missão lá em Nova Iguaçu. Só que ninguém falou para ela que a pessoa que ela ia evangelizar estava desviada, e se alguém falasse mal da Nossa Senhora, ele ia passar o machado de uma pessoa. Eles deixaram a irmã sozinha. Não, essa irmã foi primeiro, Isso. fez esse negócio lá, e depois na próxima que aparecesse alguém lá para fazer isso, fala mal demais, e já tinha uma força atrás da porta preparada para coisa. Só que essa missionária. Aí a missionária, sem saber, entrou lá e falou de Jesus. Só que ele falou de Jesus e não falou mal. Falou assim: como é que eu vou falar mal dela se ela é mãe de Jesus? Eu não posso falar. Ganhou um homem para Jesus. Ganhou para Jesus. Depois ela descobriu que tinha uma força preparada. E o rapaz Bom, Jesus disse que o machado está na mesa. É desse jeito, gente. Bom, o fato é, voltando à questão, é que anjos, nesse quesito, não vão comer.
Que eles não têm essa essência. Diferente de quem? De nós, a quem Deus criou um estômago. Deus criou todo um aparelho digestivo que quem então pode comer aquele alimento é um ser humano. Não um espírito. Porque não é atributo deles comer. Os anjos não se casam nem se dão em casamento. Esse não é atributo dos anjos. Isso é atributo do ser humano. Então, sim, se alguém disser os anjos têm inveja do ser humano, não é que eles têm inveja. O anjo que entende a missão dele, o propósito dele, o ministério dele, ele vai ficar com inveja de quem? Do ser humano. Mas pode-se dizer assim, alegoricamente, que talvez, quem sabe, Satanás tenha, né, uma certa inveja do ser humano, desde que nós fomos criados por quem? Por Deus, e tanto é que essa luta dele para destruir a criação de quem? De Deus, que somos nós, né? Então, qual é o ministério dos anjos? Primeiramente, adorar a quem? A Deus, não é? Adorar a Deus. O principal e talvez o mais importante do ministério dos anjos é o de adorar e oferecer louvor incessante a Deus. Várias passagens das Escrituras confirmam esse acerto, conforme Apocalipse 5, 11 e 12, onde eles aparecem dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Em Hebreus 1,6 diz, né? E novamente eu introduzi o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Satanás, querendo ou não, os demônios, a legião lá, de certa forma, se prostraram e adoraram a quem? A Jesus. Jesus, filho de Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Mesmo sem querer, mesmo não querendo, o diabo, ele tem que cumprir o seu ministério, a sua função original, que é adorar a quem? A Deus. Querendo ou não. E a gente lê ali anjos de Deus. Claro, Satanás, ele luta contra a sua essência, porque ele foi criado para ser um adorador de quem? De Deus, mas ele não está cumprindo essa função, ele desviou-se da sua função. Salmo 103, 20 ao 21 diz: bendizer o Senhor a todos os seus anjos, valoroso em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizer o Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. O que são os anjos? O ministério dos anjos são mediadores da lei. É interessante, irmãos, a gente pegar bem firme nesse entendimento dos mediadores da lei. Como funciona isso, né? Esse aqui é um termo que a gente tem que ficar bem atento, porque a lei foi um sistema, uma forma, né, que Deus usava no Antigo Testamento. Como os anjos são mediadores da lei? Como funciona isso? A lei ainda é, hoje em dia, algo muito questionado dentro das igrejas, porque nós somos salvos pela graça. Porém, existe a lei. Então fica-se ainda uma certa dúvida. Se eu sou salvo pela graça, mas ainda devo fazer algumas coisas que são ordenadas pela lei? Sim ou não? E essa sempre foi uma confusão que teve na igreja. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, a gente vê isso. Romanos, capítulo 6, 7, ali, fala sobre isso. A confusão que os cristãos sempre fizeram, principalmente cristãos judeus, eles sempre tiveram essa dificuldade, e não só cristãos judeus, até hoje em dia tem gente que faz essa confusão e acaba pegando algumas coisinhas da lei para poder trazer para o culto que deve ser dado a Deus pela graça, uma vez que somos salvos pela graça. Então não temos nada com o quê? Com a lei. Então não precisamos de lei para viver, mas ainda assim a gente vê que pessoas fazem confusão sobre essa questão. Bom, foi por intermédio dos anjos que a lei mosaica foi transmitida ao povo israelita. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Se, pois, se tomou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Mas a gente tem que entender como é que isso se deu. Por meio de anjos, pela mão de um mediador, palavra falada por meio de anjos. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente não vê anjos dando a lei. A gente vê um homem chamado Moisés. Não é que os anjos chegaram e ditaram a lei. A gente tem que entender isso aqui, a gente tem que fazer um esforço aqui para compreender como assim o anjo promulgou a lei. Como assim a palavra foi falada por meio de anjos? Quantos anjos nós vemos ditando lei? Eles fazem a parte deles. Eles ajudam ou contribuem de alguma forma para que as pessoas tenham condições de cumprir o quê? A lei. Porque todo mundo que é do Antigo Testamento, que estava dentro dessa dispensação da lei, querendo ou não, eles ali tiveram algum tipo de relacionamento com Deus e havia um auxílio por parte de quem? Dos anjos. Mas como isso se dá?
De que maneira? Como é que os anjos eram mediadores da lei? Como é que eles podiam? Aqui anjos está se referindo, aí a gente entra numa questão. Anjos nessas passagens, está se referindo a seres angelicais mesmo? Ou está se referindo a pessoas como Moisés? Os líderes, né? Os líderes. Você está entendendo? Que podem ter se colocado, por exemplo, no livro de Juízes. Quem ditava a lei? Eram os juízes. Sansão foi um deles. Jefité. Querendo ou não, esses homens eram os representantes do quê? Da lei para o povo. Quando acabou os juízes, quando não houve mais juízes sendo levantados, depois, se eu não me engano, Sansão foi o último? Não, depois de Sansão... se eu não me engano, Sansão foi o último. Não lembro agora exatamente, gente, deixa eu confirmar, para a gente não falar besteira. Josué não, Juízes. Vamos confirmar aqui para a gente não falar besteira na aula de teologia. Juízes. Não teve, exatamente. Aqui, ó, Sansão foi o último juiz de Israel. Depois de juiz, depois de Sansão não tem outro. Aí a gente tem o capítulo 17. Do capítulo 17 para lá, começa um tempo de quê? De apostasia. Porque não havia quem os julgasse. Então não havia quem determinasse o quê? A lei. Não havia um anjo. Não havia mediadores da lei. Não havia quem trouxesse a lei ao coração das pessoas. Então, dentro desse contexto, esses anjos, na verdade, foram as lideranças que Deus usou para poder executar, ou melhor, para poder transmitir, ou para poder, de alguma forma, dirigir o seu povo, no caso, o povo de Israel. A gente pode incluir aí Sansão, aliás, Samuel, e os profetas em si. Querendo ou não, eles foram um tipo de quê? Não no sentido angelical, de bater asa, né? Mas foram mediadores no sentido de mensageiros de quem? De Deus. Alguém vai dizer que Eliseu não foi um anjo, nesse sentido de mediador da lei? Elias, entre outros grandes profetas que havia. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de anjos nessa passagem, para a gente não entender de forma errada. Por isso que quando fala mediadores da lei, né, a gente tem que fazer esse esforço e fazer essa análise aí para a gente não se perder. Terceiro, eles executam os juízos de Deus. É ministério dos anjos executar os juízos de quem? De Deus. Isso é fato. Isso é fato. A gente pode até dar uma avançada para a gente relembrar, por exemplo, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Foi obra de quem? Dos anjos de Deus. Quando Davi vai lá e numera o povo de Israel, Deus envia o que ali na eira de Ornã? Deus envia o anjo. E aqui é interessante que em 2 Samuel 24, 16 a 17, conforme a citação está aqui, né? Olha só que coisa. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir. Quem é que está operando aquela destruição? O anjo do Senhor. Versículo de número... versículo não. A passagem abaixo, 2 Reis 19, 35 diz também, né? Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos Círios, 185 mil. E essa passagem específica de 2 Reis 19, 35, para mim, é uma das passagens mais espetaculares da Bíblia. Mais espetaculares. Por quê? A Bíblia fala que, naquela noite, o anjo do Senhor, feriu 185 mil assírios. 185 mil assírios. E a história confirma isso. Tem outros relatos, tem outros documentos históricos que mostram que houve um determinado momento numa guerra da Assíria contra o povo de Israel, que houve algo, aconteceu, tem um dado, mas eles não falam que foi um anjo do Senhor, mas houve uma praga de ratos, como se fosse a leptospirose, e todos morreram. Irmãos, imagina você como um único anjo, olha só o poder de um anjo, o anjo do Senhor, nesse caso, que a gente já falou quem seria. Um anjo único. Olha o poder de Deus num único anjo, num único ser. 185 mil pessoas, inimigos do povo de Israel, assírios, foram mortos. Como isso se deu? Pode ter sido através de ratos, não se importa como foi, mas o fato é que esse juízo foi executado. Há algumas questões que a gente até citou, e vamos citar mais uma vez, em relação, por exemplo, à questão do devorador, do migrador, do cortador, do devorador, do destruidor. Né? Que a gente até fala, cuidado se você não for dizimista, cuidado com o devorador, com o destruidor, com o migrador, com o cortador. E alguns falam, mas que seres são esses? Deus está falando de fato de gafanhotos e das diversas fases que ele tem, a locusta e tal,
Porque o gafanhoto ele tem várias fases, né? E aí, então, tem várias espécies de gafanhoto. Ou Deus está falando de anjos ministradores de juízo? Ou seriam demônios? Alguns creem, como eu acredito, que são anjos executadores de juízos. Esses seres agiriam no Novo Testamento, na dispensação da graça, haveria a ação desses seres operando juízo dessa forma? E aí, o que vocês acham? Outra ação dos anjos, Atos 12, 23. Deixei vocês com pulga na orelha. No mesmo instante, o anjo do Senhor oferiu, olha só que coisa, no mesmo instante, um anjo do Senhor, já vê que a nomenclatura mudou de novo, o artigo indefinido, um anjo, oferiu, por ele não haver dado glória a quem? A Deus, e comido de vermes expirou, porque Herodes naquele momento, sentado ali na tribuna, ele se achou que Deus, porque o povo dizia, é voz de um homem, aliás, é voz de, não é voz de um homem, é voz de um Deus, e Herodes ficou ali todo cheio. Na hora ali ele passou mal, o coração apertou, comido de vermes. Será que estava já acontecendo, o que aconteceu do lado de dentro dele? Mas ele morreu ali, recebendo uma glória que não era dele, porque o homem não tem capacidade de suportar a glória que é de quem? De Deus. Quando o homem traz para si a glória que é de Deus, irmãos, alguma enfermidade acontece. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao nosso Deus. E o anjo sabe, o anjo de Deus de fato sabe disso, né? Apocalipse 16, 1, 2 diz: ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Crê-se então, bom, para quem é literalista, não alegorista, não é? Mas para quem é literalista, crê-se que, dentro desse contexto, desse entendimento de Apocalipse 16, 1, 2, anjos, durante o período que nós chamamos de grande tribulação, terão grande tarefa, estarão em constante movimentação, estarão executando juízos durante a grande tribulação, que não vai ser um período fácil. Então tem gente que fala, ah não, mas a gente já está vivendo isso, irmão, para falar besteira. Nós não estamos vivendo ainda 10% do que vai acontecer quando aquilo que está escrito em Apocalipse se tornar realidade, isso segundo eu creio. Pode ser que alguém acredite de forma diferente, mas eu acredito, como literalista, que entendo que a Bíblia é e sou também, que aquilo ainda vai acontecer, e vai ser daquela forma, e os anjos aparecem, exercendo juízo, derramando na terra as 7 taças da cólera de quem? De Deus. Se a gente acha que está ruim, se não, eu posso dizer que a coisa está ainda para piorar. Acredite, se quiser. Bom, outra missão dos anjos, outro ministério dos anjos é reunir os eleitos, não é? Reunir os eleitos. No retorno de Cristo à terra para buscar seus fiéis, os anjos exercerão grande influência. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Acredite-se então que, durante o arrebatamento da igreja, haverá também uma participação de quem? Dos anjos, dessa forma. E também no final da grande tribulação, porque de fato todos esses eventos estão interligados de alguma maneira. E há a manifestação e a operação dos anjos também nesses eventos. No juízo final, os anjos também aparecerão. E qual vai ser o ministério deles? Qual vai ser a tarefa deles no juízo final, gente? Os anjos de Deus serão os ceifeiros que separarão os cristãos dos incrédulos no dia do juízo final. Eles conhecem a diferença entre o joio e o trigo. Da mesma forma que o anjo destruidor, quando saiu para poder destruir o Egito, quando passou pela porta da casa dos judeus, que tinha na verga da porta a marca do sangue do cordeiro, desviava e não entrava ali para matar os judeus. Porque eles identificavam, se tinha o sangue na verga da porta, então ali não pode destruir, porque ali tem servo de Deus. Então hoje não destruía. Mas onde não havia, o primogênito foi morto, né? A desgraça ali entrou naquela casa.
E aqui diz, né, Mateus 13, 30 e 39, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Quem vai fazer essa obra são os anjos, exercendo esse juízo. Eu não diria, a aplicação da palavra, às vezes, o versículo em si, onde a gente encaixa aí? Dentro da profecia, dentro do esquema escatológico. Nós estamos falando de juízo final. Essa palavra não só fala de juízo final, mas fala de um tempo de colheita, de separação. Creio eu que isso aqui também não se refere só ao juízo final como o dia do julgamento. Mas antes disso, algo que vai acontecer ainda onde? Na terra. Se referindo também àquilo que a gente falou primeiro lá. Que os anjos sairão pelos 4 cantos da terra. E naquela recolheita ali, naquela colheita, eles vão separar quem é joio e quem é trigo. Não é eu nem é você que vai dizer quem é joio e quem é trigo, né? Quem vai fazer essa separação é o próprio Deus, cabe a ele fazer isso. Mateus 13, 49 a 50, diz o seguinte, gente, assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. 1 Tessalonicenses 1, 7 a 8, também vinculando a fatos escatológicos, os anjos outra vez aparecem. E a vós, outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a quem? A Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nós aplicamos todas essas palavras ao dia do arrebatamento da igreja. Irmãos, quando a gente fala de arrebatamento da igreja, a gente fala de um evento em escala mundial. A gente não está falando de uma coisa que, poxa, não temos como duvidar do poder de quem? De Deus, e nem da abrangência do poder de quem? De Deus. Mas imagina você, num piscar de olhos, não são apenas... O cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Dentro do cristianismo em si, a gente não pode nem julgar a luz do cristianismo, né? Mas a gente tem uma regra, uma régua, para julgar se é que esse é o nosso dever, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Uma regra geral é: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a gente julga humanamente que alguém que se batizou nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está salvo. E isso acontece dentro do cristianismo. Não em todas as vertentes do cristianismo, que são várias. Mas existe uma vertente do cristianismo, a evangélica, pentecostal, que a gente crê, não pentecostal, mas é a evangélica, pentecostal, tradicional, não é? Contemporânea, não sei como a gente pode falar aqui dentro desse contexto. Quando fala de evangélica, a gente tem todas essas ramificações. Tudo aqui é o quê? É evangélico. O tradicional é evangélico. O pentecostal é evangélico. O neopentecostal é evangélico. Todas essas denominações são evangélicas. A Assembleia de Deus é evangélica. A Batista é evangélica. Não é? A Igreja da Graça é evangélica. Todas essas igrejas são evangélicas. E dentro de a Igreja Católica não é evangélica, mas é cristã. Podemos dizer que talvez, quem sabe, querendo Deus, haja alguém lá na Igreja Católica que será salvo também e será arrebatado. A gente entra numa questão aí. Se a gente disser que não, a gente coça a cabeça e fala: meu Deus, a gente está julgando. E se a gente disser que sim, a gente fala: mas e a idolatria? Então a gente entra meio que em parafuso. Por exemplo, naquele filme Deixados para Trás, foi mostrado que alguns padres foram arrebatados. Algumas personalidades religiosas foram levadas. Mas se o atributo para a salvação é de fato crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então a gente vê que diminui um pouquinho a quantidade de pessoas que têm essa fé. Mas, apesar de diminuir um pouco dentro das ramificações do cristianismo, a gente tem esse mesmo cristianismo que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador no Brasil,
na Coreia do Sul. Detalhe, como eu já disse, a maior igreja evangélica do mundo não está no Brasil, está na Coreia do Sul. Tem igreja evangélica grande na Oceania, na Austrália, e fortemente protestante. Tem igrejas evangélicas grandiosas nos Estados Unidos. Na África, em Uganda, se você não conhece, tem um país na África chamado Uganda, que tem grandes igrejas evangélicas. Inclusive eu comprei um ministério de louvor de lá. Então, em muitos lugares do mundo, há igrejas que a gente chama, que é parecido com o nosso sistema de crença. Então você pode sair daqui do Brasil e ir lá em Uganda, você vai encontrar uma igreja evangélica igual a sua, só que com um idioma diferente. Você pode sair daqui lá para o outro lado do mundo, para a Austrália, e vai ter um culto evangélico lá parecido com o que você tem na sua igreja. Então não somos só nós. Então a gente pode, quando se trata disso, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que há uma quantidade muito grande de crentes, de pessoas que serão arrebatadas ao mesmo tempo. E a gente tem tudo para acreditar que haverá, então, uma interferência, uma participação de quem? De seres angelicais, fazendo com que esse evento aconteça, fazendo com que esse grande e poderoso evento se torne realidade. Então os anjos sairão, catando ali, catando aqui, a trombeta vai soar, né? Mas a sistemática disso a gente tem outras formas também de passar, como na verdade vocês já ouviram eu falando aqui. Bom, irmãos, nessa nossa última meia hora aqui, para a gente já ir concluindo a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho, se a gente conseguisse, irmão, terminar esse capítulo 5, seria muito bom, porque já na próxima aula nós vamos entrar falando um pouquinho como é que fala? A gente pode dar uma resumida aqui, eu quero deixar para a gente terminar na 6, que aqui a gente vai falar o quê? Resumindo, esse capítulo 5, anjos no Antigo e no Novo Testamento. Só que o que acontece? São citações, não é? Citações. Então vamos lá, anjos no Antigo Testamento. Onde anjos aparecem no Antigo Testamento? Vamos ver? Onde anjos aparecem no Antigo Testamento? Vamos ler aqui o comentário de Severino Pedro da Silva, que é um assembleano, que também é teólogo, e tem uma teologia muito boa em relação ao assunto. Diz o seguinte: o comentador Severino Pedro da Silva observa que, embora os anjos estivessem presentes na criação, nenhuma referência foi feita ao ministério deles até os dias de Abraão. Só depois eles aparecem, a partir de Gênesis 16,7, versículo 7. E a partir daí estão presentes até o último capítulo da Bíblia. Então vemos que até o capítulo 15 de Gênesis não se fala de quê? De anjos. Só a partir do capítulo 16. Apesar da importância do papel dos anjos, eles não são citados até o capítulo 15. Né? Porém, quando a gente lê Gênesis 3:24, o que a gente lê lá? Que Deus colocou querubins, que também são uma classe de quê? De anjos, para guardar o caminho da árvore da vida. Aí a gente não se contradiz, mas anjo não aparece. Mas querubins são uma classe à parte, vamos assim dizer. Como que a gente já falou aqui, eles têm uma posição de quê? De proteção. O querubim da guarda ungido. Quem foi esse? Quem? Satanás. O cão. Então, Satanás teve essa função. Alguns falam arcanjo também, que Satanás tinha essa função. Mas querubim aparece mais apropriado e é mais citado dentro desse contexto. Então, o que a gente vai ver? Então, outras aparições aqui no livro de Gênesis, né? A gente vai ver outras referências. Apocalipse 16 vai falar de anjo no sentido de quê? Vamos ler aqui? Da Agar, a famosa Agar, que foi aquela que foi tomada para ser esposa de Abraão, né? Para dar filhos a Abraão. Versículo de número, Gênesis 16, do 7 ao 11. Não vou ler tudo aqui, tá, gente? Mas ali diz, olha, tendo achado o anjo do Senhor, que a gente já sabe quem é? Sim ou não? Sim. Veja que, quando a gente fala de Agar, resumindo aqui rapidinho, a importância de Agar. Agar, ela entra no plano bíblico mostrando o quê? Que Deus dá importância não só para a semente escolhida, que no caso seria Isaac, filho da promessa. Mas aquele que nasceria de Agar, que no caso é o árabe Ismael, ele também tem uma importância para quem? Para Deus, onde a gente pode ver a importância que Deus dá para os povos das outras nações.
Então Deus não preocupa com salvação e com promessas apenas para o povo de Israel. Já havia ali um prenúncio de uma promessa de salvação, da atuação de Deus a favor dos outros povos, a favor das outras nações. Porque o propósito de Deus sempre foi alcançar o mundo todo. Não só o povo judeu, não só o povo de Israel. Então anjos vão ser citados ali, em Gênesis 16, vão ser citados em Gênesis 18, né, onde o anjo do Senhor aparece a quem? E é engraçado que aqui em Gênesis 18, 1 e versículos seguintes, SS significa isso, versículos seguintes, diz o seguinte, diz o versículo seguinte: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé na frente dele. Vendo-os, correu à porta ao seu encontro e prostrou-se em terra. Irmãos, 3 homens. 3 homens. Aqui não falam que eram 3 anjos, 3 homens. Mas Abraão, ele se prostra diante daqueles homens. Lembrando que estamos falando de Abraão, o pai da fé. O amigo de quem? De Deus. Abraão se prostra aos pés daqueles 3 homens. Quem eram aqueles 3 homens? Eram qualquer um? Não era qualquer pessoa. Né? Não era qualquer um. Então não são 3 homens. São 3 anjos. Mas um deles estava ali recebendo o quê? Adoração. Porque ele se prostra e nenhum daqueles 3 homens fala, se levanta. Não estamos aqui querendo receber adoração. Eles recebem aquela adoração. Eles recebem aquela glória. Ou ele recebe. A gente fala eles, dá uma conotação de heresia. Porque não são eles que recebem a glória, mas ele que recebe. Né? Então aqui aparece ali. Então aqui estamos falando de homens apenas? Não. Estamos falando de quem? De anjos. E mais especificamente aqui, de anjos do Senhor. Eles vão falar com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Vai passar pela mão dos anjos. Esses anjos vão salvar Ló do meio da destruição que vai vir sobre a face da terra. Eles vão impedir que, com passagem que a gente já citou, né? Eles vão impedir o sacrifício de Isaac, que Isaac fosse morto. O anjo do Senhor vai impedir que Isaac fosse morto. Moisés vai ter relação com os anjos. Jacó lutou com os anjos. O anjo de Deus ia adiante do exército de Israel, no deserto. Até o Damasceno Eliezer teve experiência com o anjo de Deus. Balaão, aquele profeta maluco lá que desobedecia a voz de quem? De Deus, quase teve a cabeça arrancada por quem? Pelo anjo do Senhor. A jumenta via o anjo, mas o jumento do profeta não via. Né? Olha que coisa. Até faz sentido aqui um negócio, brincadeira, né? Bom, o anjo do Senhor repreendeu os israelitas, conforme a gente lê em Juízes 2:12, comissionou Gideão, né? Feriu 70.000 lá quando Davi cismou de colocar os olhos em quê? Em números e não em quem? Em Deus, que ele mandou contar a quantidade de soldados que havia ali no seu exército. Deus questiona, Joabe questiona, porque você vai ficar contando, rapaz? Nossa confiança está em Deus e não em números. O anjo vai socorrer Elias, né? Vai tocar ali em Elias e mandar. E aqui tem uma coisa interessante, olha. Uma coisa interessante aqui, gente. Em 1 Reis 19:7 é interessante aquilo ali. E a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Socorreu Elias. Olha lá. O anjo é citado, né, no livro de 1 Reis. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Você percebe ali que anjo do Senhor já não aparece com letra maiúscula? Mas com letra? Nada demais, não. Tudo a ver. Já não é o anjo do Senhor lá, que recebe aqui a adoração. Mas ali é um anjo do Senhor enviado com uma missão específica de despertar quem? O profeta de Deus. E de vez em quando a gente precisa, também precisa de quê? De um toque, né? Do anjo de quem? De Deus dizendo pra gente que levanta, come e bebe. Vai-te o teu caminho, meu filho. Não fica parado não, desanima não. De vez em quando Deus levanta um anjo para fazer isso com a gente. Não é? Anjos apareceram a Geazi. Anjos livraram Daniel da cova dos leões. Daniel 6:22, a gente lê lá, né? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, o rei, não cometi delito algum. E em Zacarias, o último livro da Bíblia, a gente vê mais citação sobre quem? Sobre os anjos, ajudando Zacarias, né? Então eu perguntei, meu Senhor, quem são eles? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então a gente vê que durante todo o livro do Antigo Testamento há a presença e a manifestação de quem? De anjos. Isso no Velho
Testamento. E no Novo Testamento, será que a atividade dos anjos também é constante assim? Será que também temos ação de anjos no Novo Testamento? E quais são essas passagens? Vamos citar aqui algumas. No Novo Testamento, o ministério dos anjos se torna mais ativo, mais movimentado e mais esclarecido, né? Conforme Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmão, essa definição é espetacular, é perfeita, dada pela própria palavra de quem? De Deus. Tem algumas coisas que a Bíblia define e tira toda dúvida nossa. Quem são os anjos? Espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Pronto, acabou. Não tem outra explicação. O que é fé? O que é fé? É o fim das coisas que não se vê. E a prova das coisas que se esperam. Isso é fé. Não tem outra explicação. A Bíblia já explicou. Então tem duas coisas aí, pelo menos, que a Bíblia diz claramente o que é. Então não tem que inventar moda. O que é fé? É isso aí. Fé é isso aqui. O que é anjo? É aquilo ali. Então não é pra gente ficar inventando moda. Não, porque anjo é um ser de luz. E anjo, tem crente que gosta de enfeitar, irmão. Não enfeita pavão. Fala o que a Bíblia diz que é e pronto. Acabou. Está dizendo ali, anjo é isso, pronto, e acabou. Desde o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, os anjos estavam presentes, que faz jus à afirmação do apóstolo Paulo, contemplado pelos anjos, né? Timóteo 3,16. Jesus foi enfático sobre o ministério dos anjos, de igual modo os apóstolos nos Atos, nas epístolas, no Apocalipse, conforme nós vamos ver. Então, irmãos, de Mateus a Apocalipse, no Novo Testamento, os anjos se fazem presentes. Cita o nome de um anjo que aparece no Novo Testamento. O nome de um anjo que aparece No Novo Testamento, gente. Parece a Maria lá falando pra ela. Por exemplo, qual o nome dele? Hã? Gabriel? Gabriel. Ele aparece, mas aí tem uma boa pergunta. Ele aparece só no Novo? Então ele aparece no Antigo Testamento mesmo, Gabriel. E qual outro anjo que aparece também? Tanto no Novo quanto no Velho? Anjo Miguel. Miguel. No livro de Tobias tem Rafael, irmãos. Mas é apócrifo, aí não vale. Engraçado que o meu nome está na Bíblia, né? Rafael. Eu demorei para achar. Só que aparece na lista dos porteiros do templo lá de Davi. Quando você vai lá, você acha Rafael. Quando eu achei, irmãos, eu pulei tanto de alegria. Falei, meu nome está na Bíblia, eu fiquei feliz da vida. Bom, um anjo... Cadê? Vamos lá então? Bom, Lucas 1,13. Um anjo anunciou o nascimento de João Batista. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias. O anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Olha que coisa interessante. O anjo falando ali coisas e fatos que vão acontecer. Ah, vai ser assim, tá? Deus mandou falar. E veja que o anjo não disse Deus mandou falar, né? Apenas o anjo disse. Disse-lhe, porém, o anjo, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha que coisa. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, quem dará o nome de João. Deus pode enviar um anjo para falar conosco? Sim ou não? Sim. 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 Se ele tiver um propósito, uma missão específica, ele vai fazer assim. Um anjo também anunciou a Maria o nascimento de Jesus, né? No 6º mês, o anjo Gabriel, como foi lembrado aqui pelo pastor André, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Aí depois nós temos um anjo aparecendo a José, né, que inclusive vai falar para José, vai anunciar para José que a mulher dele estava grávida. Imagina, irmãos? Um anjo te anunciando, tua mulher está grávida. Não precisou nem fazer teste de gravidez. Aqui, bem acima. Mas o problema é que não tinha acontecido nada, né? Mas a tua mulher já está grávida. Rapaz, mas foi o anjo que avisou. E mesmo assim, com a declaração do anjo, mesmo assim com a explicação do anjo, que disse, olha, que nela foi gerado é do Espírito Santo. José pensei o quê? Não meteu o pé e deixar a mulher na mão, né? Bom, foram anjos também que anunciaram aos pastores belemitas, os pastores de Belém, o nascimento de quem? De Jesus, que fez com que eles fossem, né, até Jesus, né? O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boas novas,
de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então a gente vai ver anjos aparecendo também em Lucas, celebrando também o nascimento de Jesus. Em Mateus 2,13, né, o anjo aparece ali advertindo José para não ir, né, para não permanecer onde ele estava, porque Herodes queria matar o menino Jesus. Nós vamos ver mais uma vez José sendo orientado por um anjo para sair do Egito, né, e voltar para a terra dele. Nós vamos ver anjos ministrarem a Jesus depois de sua tentação. Eis que anjos vieram e o serviram. Depois Jesus foi tentado por 40 dias e 40... Tentado não, calma aí, gente, para não errar. Jesus não foi tentado 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois do jejum teve a tentação. Depois teve fome. A gente tem maneira de dizer que Jesus vai viver aquela experiência e no final os anjos vieram e o serviram. A gente mistura tudo. Esses dias eu estava ali fazendo uma reflexão e eu parei para tentar para esse pequeno detalhe que eu não tinha prestado atenção. Que geralmente eu falava direto. E não é assim que funciona. Não é dessa maneira. Então o que acontece? Jesus foi tentado. Aliás, Jesus jejuou. Foi tentado e foi servido pelos anjos no final daquele jejum prolongado. Bom, Jesus tinha, caso fosse necessário, legiões de anjos para protegê-lo, como ele mesmo falou para Pedro em Mateus 26:53, né? Jesus disse que o céu estaria aberto e os anjos de Deus subiriam e desceriam sobre ele. Jesus foi fortalecido por um anjo do céu que o confortava, não é? Um anjo que vai remover a pedra do sepulcro, anjo do céu que desce do céu para fazer isso. Anjos vão estar presentes na hora da ascensão de Jesus, olhando ali Jesus subir aos céus e dando orientações aos galileus, aos discípulos, porque vocês estão olhando aí para o céu, aí, ó, esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Isso aqui é tremendo para a escatologia, né? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Por isso que a palavra fala, todo olho o verá. Aí tem gente que fala que Jesus já voltou. Não sei de onde esse povo tira isso. Mas vamos lá. É só Deus, irmão, só Deus. É heresia para tudo quanto é lado. Na posição glorificada, os anjos rendem-lhe submissão, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, todos os anjos, todas as potestades, todos os poderes estão sujeitos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Anjos acompanharão a volta de Jesus, né? Porque ele há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Jesus não vai vir sozinho. Nos evangelhos, a gente já leu aqui algumas coisas que Jesus citou, mas vamos dar uma passadinha aqui para frente, para a gente já concluindo. Anjos vão reunir os escolhidos, os anjos separarão os ímpios dos justos, não é? Os anjos eles se alegram quando o pecador se arrepende. Isso é uma coisa que acontece no céu, quando alguém entrega a vida para Jesus, recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Os anjos também, segundo os evangelhos, eles vão ser testemunhas, né? Isso aqui é interessante. Os anjos vão dar testemunho de nós, onde? No céu, pelo fato de termos confessado o nome de Cristo. Ou seja, se os anjos vão dar testemunho, é porque eles viram. E se eles viram, é porque eles estão ao nosso redor. Os anjos viram o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Os anjos estavam lá. Miguel, Gabriel, lá, mais um. Os anjos estavam lá. Eles viram, né? Bom, Jesus citou a imortalidade dos anjos e a questão deles não se casarem, né? E nem se darem em casamento. Jesus também falou sobre o diabo e seus serviçais. Inclusive, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Veja aqui, ó. Jesus não chama de demônios. Jesus chama de quê? Anjos. Mateus 25:41. Para o diabo e seus anjos. Porque o diabo tem os anjos dele, assim como Deus tem os seus anjos. Os anjos do diabo nós chamamos de demônios, espíritos malignos e por aí vai, né? Nos Atos dos Apóstolos, os anjos também aparecem, como até já citamos aqui, Atos 1, 10, 11, dando testemunho da volta de Jesus, né, livrando Pedro e João da prisão, né, dizendo para Filipe o que ele tinha que fazer,
para onde ele deveria ir pregar a palavra, soltando Pedro da prisão em Atos 12:7, conforme já citamos, não é? O anjo falando ali com o centurião Cornélio, preparando a casa dele para receber Pedro e sua comitiva, onde eles vão pregar e pessoas vão entregar a vida para Jesus. Aquele anjo também aparece em Atos ferindo a Herodes, né, porque ele não deu glória a Deus. Nós vemos anjo conversando com Paulo durante a tempestade, né, que deu ali orientações a Paulo naquela tempestade, Atos 27, 23, dizendo para ele que ele não iria naufragar, que ele não iria submergir. E nós vamos ver a presença dos anjos, os anjos sendo citados também nas epístolas, né? Onde Paulo, por exemplo, fala que nós vamos julgar os próprios anjos, em 1 Coríntios 6:3. Nós vemos também Paulo citando em 1 Coríntios 4:9, né? Ele diz ali, né? Diz que era observado a ponto de se tornar espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. Espetáculo ao mundo, no caso, anjos aqui são os demônios, né? Os demônios que ficavam vendo o que acontecia com Paulo como uma coisa negativa, né? Não uma coisa boa. E muitos homens faziam a mesma coisa. E fazem em relação a nós também. Paulo confirmou o ensino de Jesus referente à sua vinda, acompanhado de quê? De anjos, segundo 2 Tessalonicenses 1:7. Ele virá com os anjos do seu poder. Gálatas 1:8, Paulo cita aquela famosa palavra onde a gente tem que ter cuidado com as revelações que as pessoas dizem receber de quem? De anjos. Gálatas 1:8, que diz, Paulo adverte, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vós temos pregado, que seja considerado anátema, ou seja, maldito. Gálatas 1:8. O autor aos Hebreus faz grande menção aos anjos, né? Conforme a gente já falou em Hebreus 1:4 ao 7, 13 e várias outras passagens do livro de Hebreus,